Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós continuamos então ainda nos sacramentos e ainda dentro da Eucaristia, mas a Eucaristia como sacrifício, né? Ou a missa. Então a missa, uma definição mais clássica, comum, né, e correta, a missa é a renovação do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a renovação do sacrifício da cruz, do sacrifício do Calvário, que se realiza nos altares, né? Bem, para entender bem que a missa é um sacrifício, é preciso compreender bem o que é um sacrifício, no sentido próprio, né? Não no sentido mais largo, mais amplo de mortificação, de renúncia, mas sacrifício no sentido estrito. Bom, então é isso que nós vamos fazer, né, nessa primeira parte aqui sobre a missa. O sacrifício é um ato da virtude de religião. Como a gente já viu ao tratar das virtudes lá atrás, a virtude da religião é uma virtude derivada da virtude da justiça. A virtude da justiça é dar a cada um que lhe é devido, né? Dar a cada um que é seu. Então, a virtude da religião é dar a Deus o que lhe é devido. Só que, claro, dar a Deus o que é devido, propriamente, nos é impossível, né? Por isso, a virtude da religião é o que a gente chama uma parte potencial da virtude da justiça. Não realiza plenamente todos os elementos da justiça, né? Bom, a gente falou disso mais em detalhe quando tratou das virtudes. Então, a virtude da religião é dar a Deus o que lhe é devido. Dentro da virtude da religião, nós temos alguns atos, né, que pertencem a essa virtude, alguns atos dessa virtude. A oração, a devoção, a adoração, a oblação ou oferenda, né? E o ato mais perfeito de todos, que é o sacrifício, justamente. Bem, e aí nós podemos passar então à definição de sacrifício. O sacrifício é o oferecimento externo. Então, o sacrifício não é uma coisa meramente interna, né? Oferecimento externo de uma coisa sensível com a destruição dessa coisa. Então, oferecimento externo de uma coisa sensível com destruição dela, realizado pelo sacerdote em honra de Deus, para testemunhar seu soberano domínio sobre nós, todas as coisas,
para testemunhar nossa completa submissão a Ele. Então, oferecimento externo de uma coisa sensível, com destruição dela, realizado pelo sacerdote em honra de Deus, para testemunhar seu soberano domínio sobre nós e todas as coisas, e para testemunhar nossa completa submissão a Ele. Então, essa é a definição de sacrifício, propriamente dito. Então a gente pega uma coisa sensível, né, que outras pessoas também podem ver, essa coisa é destruída, bom, primeiro uma coisa sensível, porque nós somos corpo e alma, né? Matéria e espírito, né? Somos um composto. Não somos anjos, né, por espírito, nem animais brutos, né? Então nós temos nossa alma espiritual e nosso corpo. Então uma coisa sensível, né? Então que diz respeito a toda a nossa natureza. Uma coisa sensível também, porque sendo algo sensível externo a nós, então nós podemos nos unir, nos reunir em torno disso para cultuar a Deus em sociedade. Como nós falamos também dos sacramentos em geral, como sinal sensível. Então, podemos nos unir para cultuar a Deus em sociedade, como sociedade, publicamente. E essa coisa sensível tem que ser destruída, né? Por quê? Justamente para mostrar que é Deus o soberano Senhor de tudo, né? Então, em geral, no Antigo Testamento, se pegava as primícias, né? Sejam do rebanho, da colheita, e aquilo era oferecido e destruído, né? Sacrificado a Deus para mostrar que tudo pertence a Ele, para significar que Ele tem um domínio absoluto sobre tudo, sobre a existência mesmo de tudo. E esse objeto sensível que é destruído no sacrifício representa a nós mesmos, né? Deus, evidentemente, não pede sacrifício humano, seria absurdo, irracional e abominável, né? Nós só nos criasse para que nós tirássemos nossa própria vida. Então a gente coloca uma outra criatura, né, no nosso lugar, nos substituindo no sacrifício, para mostrar o soberano domínio de Deus sobre nós. Bem, oferecer um sacrifício a Deus é uma obrigação nossa, né? Mesmo pela lei natural. Quer dizer, ainda que não houvesse uma religião revelada por Deus, como de fato existe, essa religião é a religião católica, né, apostólica romana, ainda que não houvesse religião revelada, pela lei natural nós deveríamos oferecer um sacrifício a Deus. Porque com a nossa razão, a gente reconhece a existência de Deus, reconhece o seu soberano domínio sobre todas as coisas, e reconhecendo isso, nós devemos expressar, de algum modo, esse reconhecimento. E mesmo publicamente, socialmente. Qual o modo de expressar isso mais perfeitamente? Pelo sacrifício. Claro que se fosse a lei natural, bom, existiriam diversos sacrifícios possíveis, né? Mesmo como a gente vê no Antigo Testamento, Caim e Abel que ofereciam sacrifícios distintos, né? Vamos falar um pouco disso mais lá para frente também. Então, ainda que não houvesse a religião revelada, como de fato é a religião católica,
Ainda que fosse só pela lei natural, haveria a necessidade do sacrifício. Bem, o sacrifício, pela sua própria natureza, só pode ser oferecido a Deus. É um ato de latria, né? Reservado a Deus. Não posso reconhecer que um outro ser, além de Deus, tem um soberano domínio sobre todas as coisas. É impossível, isso pertence só a Deus, né? Então, o sacrifício é um ato exclusivo para Deus. Bem, nós podemos ter diferentes tipos de sacrifício. Em razão da finalidade, nós podemos ter 4 tipos de sacrifício. Então, em razão da finalidade. Primeiro tipo de sacrifício, sacrifício latrêutico. Sacrifício latrêutico. De latria, quer dizer, de adoração. Que é o ato mais específico, né, do sacrifício, propriamente. Então, adorar, né, às vezes as pessoas vão adorar o Santíssimo, acho que ficaria diante do Santíssimo sem fazer nada de joelho. Não, adorar, estritamente falando, é justamente reconhecer o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas e me submeter a Deus, né, a esse soberano domínio. Então, em razão da finalidade, o sacrifício pode ser um sacrifício latrêutico, justamente para adorar a Deus, para reconhecer o soberano domínio. Pode ser também um sacrifício eucarístico, quer dizer, de ação de graças, com a finalidade de agradecer a Deus pelos benefícios recebidos. Pode ser um sacrifício impetratório, para pedir a Deus os benefícios de que precisamos. Então, sacrifício latrêutico, eucarístico, impetratório e sacrifício propiciatório ou expiatório, em reparação pelos pecados. Para propiciar, para tornar Deus propício, para aplacar a ira divina, para reparar pelos nossos pecados, para expiar pelos nossos pecados. Então, isso em razão da finalidade. Em razão do modo, nós podemos ter 2 tipos de sacrifício. Primeiro, o sacrifício cruento, com efusão de sangue. Sacrifícios do Antigo Testamento, ou o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Cruento. Ou sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, como é a Santa Missa. Né? Em razão de sua eficácia, o sacrifício pode ser de eficácia finita, né? Tanto por parte do sacrifício ele mesmo, né? O valor intrínseco do sacrifício pode ser finito, limitado, tanto por parte do agente, que é aquele que realiza o sacrifício, o sacerdote. Então, por exemplo, os sacrifícios do Antigo Testamento, em si mesmo tinham um valor finito, e finito também, em virtude da limitação dos próprios sacerdotes da antiga lei. Nós podemos ter um sacrifício de eficácia infinita, tanto por conta do sacrifício em si mesmo, né?
quanto por conta do sacerdote, daquele que oferece o sacrifício. E aí, claro, é o sacrifício do Calvário, o sacrifício da cruz. E, finalmente, nós podemos ter um sacrifício infinito por conta do sacrifício ele mesmo, por conta do sacerdote, mas finito em razão daquele que se beneficia do sacrifício. E a Santa Missa, que em si mesma tem um valor infinito, mas nós os beneficiamos de maneira limitada. Como sabem, a gente vai ter ocasião de falar, na missa, a vítima é Nosso Senhor, o sacerdote principal é Nosso Senhor. Daí o valor infinito, é o mesmo sacrifício da cruz. É preciso ter em mente, que sacrifício é diferente de mera oferenda ou de mera oblação. Não são a mesma coisa. A oblação é a entrega espontânea de uma coisa para o culto divino, consagrando a Deus de alguma forma, mas não implica a destruição da coisa, como no sacrifício. Todo sacrifício implica alguma oblação, alguma oferenda, mas não o contrário. Então, o sacrifício inclui a oblação, mas vai além, vai até a destruição da coisa oferecida ou consagrada a Deus, para mostrar o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas. Então, o sacrifício, eu entrego alguma coisa a Deus e essa coisa é também destruída. Até mesmo na Santa Missa, Claro, a gente não vai conseguir discorrer tanto aqui sobre isso. Mas, bom, o pão e o vinho, que são a matéria do sacramento, como a gente viu, elas são separadas durante a missa. São oferecidas a Deus para depois se transformarem, serem transubstanciados no corpo e no sangue de Nosso Senhor. Isso faz particularmente também no ofertório. Outro elemento importante aqui na definição de sacrifício é o papel do sacerdote. Então, o sacrifício, por ser um ato público, não é qualquer um que pode oferecer o sacrifício. É o sacerdote, alguém que represente o povo, que seja um mediador entre Deus e os homens. Certo? Bem, ainda quando reinava a lei natural, antes da lei mosaica, então eram os chefes de família que eram constituídos também como sacerdotes, por exemplo. Mas é preciso o sacerdote. Não é qualquer um por iniciativa própria que oferece um sacrifício. E claro, no Novo Testamento, na nova e eterna aliança, o único sacrifício possível é o de Nosso Senhor Jesus Cristo, o único sacrifício agradável a Deus. Bem, vemos então, antes ainda de passar a missa, ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será que a morte de Nosso Senhor na cruz foi um verdadeiro sacrifício? Temos que ver então se há esses elementos, na paixão e morte de Nosso Senhor. Uma coisa sensível que é destruída em honra a Deus pelo sacerdote. Primeiro sim, Nosso Senhor ofereceu externamente, visivelmente, a sua própria vida. A coisa sensível, destruída no sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua própria vida.
Claro, não é que Nosso Senhor seria blasfemo e abominável, né? Seria um absurdo dizer que Nosso Senhor tirou a própria vida, suicidou-se, seria completamente fora da realidade, e nem seria agradável a Deus, é evidente. Então a coisa destruída foi a sua própria vida. Não foi que o Nosso Senhor destruiu a sua própria vida, né? Cometeu o suicídio, seria blasfemo, né? Mas Nosso Senhor permitiu que o matassem, sendo que poderia escapar, o que é bem diferente. Então, Nosso Senhor deixou que o crucificassem para um bem infinitamente superior, para que pela sua morte ele vencesse a morte, o pecado e o demônio. Nosso Senhor poderia ter escapado simplesmente, sem nenhum esforço. Quantas vezes no Evangelho nós vemos, os inimigos de Nosso Senhor Jesus Cristo querendo matá-lo, querendo apanhá-lo, querendo apedrejá-lo. Nosso Senhor simplesmente sai entre eles. Não é normal, Vocês vão de convir. Uma multidão querendo me matar e eu sair caminhando entre eles, é impossível. Então, Nosso Senhor fazia isso porque pelo seu poder divino. Então, Nosso Senhor fez isso porque evidentemente era Deus. No Jardim das Oliveiras, nós temos um exemplo ainda mais claro. Nosso Senhor pergunta aos soldados: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus o Nazareno. Ele responde: ego sum, eu sou. E eles caem por terra. Bastava uma palavra de Nosso Senhor para destruir todos os seus inimigos. E esse ego sum, que é preciso interpretar bem, não é só um eu sou eu, Jesus o Nazareno. Ego sum, retomando a palavra, aquelas palavras de Deus, no livro do Êxodo a Moisés. Eu sou aquele que é. É o nome de Deus. A essência de Deus é ser a sua própria existência. Bem, isso aí é aula de filosofia. Ou de teologia. Então bastava uma palavra para Nosso Senhor destruir todos os seus inimigos. Na verdade, não precisava nem de uma palavra. Então, evidentemente, Nosso Senhor deixou isso acontecer. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. No sentido de que, se ele quisesse, não teriam condenado à morte, nem o crucificado. Então, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a entrego. E não há nada de imoral nisso. Então, a coisa sensível, destruída no sacrifício da cruz, é a própria vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma coisa sensível, visível, oferecida a Deus. E essa é a finalidade clara. Nosso Senhor oferece a sua vida para a maior glória de Deus. Em várias passagens do Evangelho ele deixa isso muito claro. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, dar glória a Deus, reparando pela ofensa cometida pelos homens. A ofensa de todos os pecados de todos os tempos. E essa coisa sensível, que é destruída a sua própria vida em honra de Deus, é oferecida a Deus pelo sacerdote supremo, pelo sumo sacerdote, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote é aquele que dá as coisas sagradas, É o intermediário entre Deus e os homens. Então, é nosso Senhor que é homem e Deus. Então, é mais do que claro que, de fato, é um sacrifício propriamente com todos os seus elementos. A morte de Nosso Senhor na cruz. Bem, vale a pena ainda considerar, a gente já fez isso um pouco
lá no credo, falando da redenção, né? Mas qual é a reparação feita por nosso Senhor? Simplesmente o seu sofrimento, né? A sua morte? Não. A reparação é feita pela caridade com que ele sofre tudo isso. Lembrando, reparar ou satisfazer pela ofensa cometida, pelo pecado cometido, é dar ao ofendido algo que lhe agrade tanto ou mais do que a ofensa lhe desagradou. Então, se minha ofensa desagradou 10x, né, para reparar, para satisfazer, eu tenho que fazer algo que agrade 10x ou mais do que isso. Então, para reparar pela ofensa infinita, que são os nossos pecados, bastava um só pecado, né, grave para ter essa ofensa infinita, para reparar pela ofensa infinita, que são os nossos pecados, era necessário algo que fosse infinitamente agradável a Deus, né, para que houvesse uma reparação, uma satisfação plenamente justa, quer dizer, uma reparação em estrita justiça. E que os homens dessem a Deus algo infinitamente agradável a Ele. Ora, todos os homens juntos não conseguem dar algo que seja infinitamente agradável a Deus. Podem juntar todas as melhores ações dos homens, considerando apenas os homens na sua natureza, e ainda assim vai ter um valor finito, limitado. Então é impossível por nós mesmos, né, abandonados às nossas próprias forças, é impossível para nós que a gente satisfaça pelos nossos pecados. Deus poderia ter perdoado assim, sem exigir uma satisfação em estrita justiça? Poderia, sem problema. Porque, em última instância, o único lesado pela ofensa é ele mesmo. O bem comum é Deus, que é lesado pela ofensa. Mas Deus é justo e bom. Então, ele quis a satisfação em estrita justiça e que, ao mesmo tempo, essa satisfação fosse um bem imenso para nós, que nos ajudasse muito na nossa salvação. Então vem a encarnação, e não só a encarnação, sobretudo a paixão e a morte de Nosso Senhor. Então a reparação dada por Nosso Senhor é a sua caridade infinita, o seu amor infinito por Deus. Significado, sobretudo, a sua paixão e morte no seu sacrifício. Bastaria, então, em si, um único ato de Nosso Senhor para reparar por todos os pecados de todos os tempos. Porque um único ato de Nosso Senhor já teria uma caridade infinita. Bastaria, logo que Nosso Senhor foi concebido, Nosso Senhor foi concebido já com o uso da razão, a gente viu isso ao tratar das perfeições de Nosso Senhor. Então, bastaria que Nosso Senhor, logo que foi concebido, fizesse um ato, e já haveria então essa caridade infinita, e bastaria para satisfazer por todos os pecados do mundo. Mas Deus quis a cruz, o sacrifício na cruz. Não é sede de vingança, né? A ira de Deus que só contenta com o sangue, etc. Não. É sobretudo por nós, por amor a nós, pobres homens, pobres pecadores. Né? Para que vejamos o quanto Deus quer a nossa salvação, o nosso bem. Vendo o quanto alguém sofre pelo nosso bem, nós temos uma medida do amor dessa pessoa por nós. Quanto mais a pessoa se sacrifica num sentido largo, né, por nós, mais a gente reconhece o amor que ela tem por nós. Então, Nosso Senhor, ao chegar
né, ao extremo da cruz, do seu sacrifício na cruz, demonstra então o seu amor infinito por nós. Nosso Senhor, sofrendo tanto, mais do que qualquer um, como já dissemos também no credo, mostra o seu amor infinito por nós e nos move a amá-lo. Porque quando a gente é amado, e isso é manifesto, a gente tende a amar de volta, né, em retribuição. Então a cruz de Nosso Senhor nos torna muito mais fácil amá-lo. Então um grande bem para nós. Com a cruz torna-se mais fácil também que a gente reconheça os nossos pecados, vendo como Nosso Senhor ficou até a morte, né? Sua paixão, todo o seu sofrimento, na alma e no corpo, principalmente na alma, é possível ter mais clareza da gravidade dos nossos pecados, como ofensa a Deus. Às vezes a gente diz, o pecado é uma ofensa a Deus, parece uma coisa meio vaga, abstrata. Então, se a gente quer ver concretamente o que é essa ofensa a Deus, devemos ver Nosso Senhor na cruz, na sua paixão e morte, né? E ver as consequências do nosso pecado. Bem, Nosso Senhor quis morrer na cruz também para zombar um pouco do demônio, né? Deus tem um certo bom humor. A gente vê mesmo depois do pecado original, Deus ironizando um pouco Adão e Eva, né? Agora conheceis então a ciência do bem e do mal. Então Nosso Senhor quis morrer na cruz também para zombar um pouco do demônio, né? Tripudiar, humilhar o demônio. O demônio achava que estava com uma grande vitória pregando Nosso Senhor na cruz. Então o demônio acha que está triunfando ao máximo. Na verdade, está sendo derrotado ao máximo, definitivamente. Então Deus age com certa ironia, humilhando o demônio de uma forma tremenda. Então, Nosso Senhor oferece esse sacrifício perfeito, e perfeito porque é oferecido com caridade infinita. Perfeito porque a vítima é o homem-Deus, Nosso Senhor, o sacerdote é o homem-Deus, Nosso Senhor. Às vezes a gente pode ver alguns livros assim de piedade, né, que a vida de Cristo foi um sacrifício ininterrupto, que começou já na encarnação, em certo sentido, sim. Justamente Nosso Senhor diz, bom, não quisestes sacrifícios, né, mas misericórdia, eis que eu venho. Deus que veio o quê? Para eu mesmo me sacrificar, né, para eu mesmo me oferecer inteiramente a Deus, a Santíssima Trindade. São as palavras de Nosso Senhor. Mas no sentido próprio mesmo do sacrifício é na cruz, né? Na morte de Nosso Senhor. Então o sacrifício da cruz é verdadeiramente sacrifício. E um sacrifício sui generis, né? Particular. Porque sacerdote e vítima são a mesma pessoa. Qualquer outro sacrifício no Antigo Testamento, ou ainda da lei natural, sacerdote e vítima são distintos. O sacerdote é Nosso Senhor que oferece, e Ele oferece Ele mesmo. Nosso Senhor toma ali, então, o lugar de toda a humanidade, satisfazendo por todos os pecados, e uma satisfação superabundante. O sacrifício de Nosso Senhor agradou infinitamente mais a Deus do que os pecados lhe desagradaram. Como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Nosso Senhor nos alcançou todas as graças com a sua vida, mas em particular com a sua morte de cruz. Alcançou todos os méritos, todas as graças, mais do que suficientes para a nossa salvação. Bastaria o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Bastaria, não só bastaria, como de fato bastou. Mas a sabedoria, a misericórdia, a caridade divinas não se contentaram
com isso, com o sacrifício de Cristo feito somente naquele momento histórico, né? Praticamente 2000 anos. Nosso Senhor quis que o seu sacrifício, que tudo o que ele alcançou pelo seu sacrifício, se aplicasse a nós por meio da renovação desse mesmo sacrifício. Então, que é a missa. Bom, se com a missa, que é a renovação do sacrifício de Nosso Senhor, a gente já fica capengando para conseguir os efeitos, né? Para alcançar esses efeitos do sacrifício de Nosso Senhor, para obter as graças, para nos corrigir, para nos arrepender dos nossos pecados, para abandonar os nossos pecados. Se com a missa, né? Que é a renovação do sacrifício de Nosso Senhor, e celebrada, né? Realizado do levantar do sol ao pôr do sol no mundo inteiro, o tempo inteiro, se assim a gente já tem tanta dificuldade com o sacrifício de Cristo se renovando diante de nós, quanto mais se fosse o sacrifício somente naquele momento histórico. A gente ia tirar pouquíssimo proveito. Seria bem mais complicado para a gente. Então, a sabedoria e a caridade divinas, né, ordenaram muito bem as coisas. Nosso Senhor, então, institui a missa. É o seu mesmo sacrifício da cruz, renovado sobre os nossos altares. A missa é o mesmo sacrifício da cruz. Não é outro sacrifício ou um sacrifício a mais. É o mesmo sacrifício. Renovado misticamente, sacramentalmente. Os protestantes, né, dizem, bom, os católicos com essa missa dizendo que é um sacrifício, estão dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não basta. Não, a gente não está dizendo isso, porque é o mesmo sacrifício. É o mesmo sacrifício, é a mesma vítima que é nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sacerdote que é nosso Senhor Jesus Cristo. O padre é só um instrumento na missa. Quem realiza, quem reza a missa, propriamente, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o padre, quando diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, está falando na pessoa de Cristo. Não é o sangue do padre, não é o corpo do padre, mas de Cristo. Então, é Cristo o sacerdote principal na missa. Então, a vítima é a mesma, o sacerdote é o mesmo, a finalidade, evidentemente, é a mesma, né? A glória de Deus. Então, é o mesmo sacrifício renovado de modo incruento, sem efusão de sangue. Bom, se fala normalmente, é o sacrifício de Nosso Senhor renovado sacramentalmente, misticamente. O que é que na missa significa a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo? Quer dizer, a renovação do sacrifício do Calvário. Em que momento isso ocorre na missa? Evidentemente, na hora da consagração. A gente falou já ao tratar da Eucaristia como sacramento. Pela força das palavras que o padre pronuncia, ali está o corpo de Cristo e ali está o sangue de Cristo. Né? As palavras significam isso. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Por concomitância, junto com o corpo está o sangue, a alma e a divindade. Junto com o sangue está o corpo, a alma e a divindade. Mas pela força das palavras, então, o pão se transforma no corpo de Nosso Senhor, o vinho no seu sangue. E essa separação, considerando só as palavras do corpo e do sangue, significa a morte. Se a gente separa o corpo do sangue, significa a morte. Né? Claro, Nosso Senhor não morre de novo, né? Seria absurdo. Né? Mas é renovado o sacrifício do Nosso Senhor misticamente, sacramentalmente.
Bem, a missa foi instituída na última ceia. Nosso Senhor rezou a primeira missa, dizendo: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e deu a ordem para que os apóstolos fizessem isso, né? Fazei isso em memória de mim. Então, às vezes essas palavras são mal interpretadas como sendo uma mera lembrança, um mero memorial, um mero teatro, representação. Não, fazei isso. O que Nosso Senhor fez? Transformou o pão no seu corpo, o vinho no seu sangue, oferecendo propriamente um sacrifício. Na última ceia, antecipando o sacrifício da cruz. Então, fazer isso em memória de mim é fazer exatamente o que Nosso Senhor fez. Então, a Eucaristia, a missa e o sacerdócio foram instituídos no mesmo momento, com as mesmas palavras. Fazer isso em memória de mim. Porque não há sacrifício sem sacerdote. Nem há sacerdote sem sacrifício. Nem há presença real, Eucaristia, sem missa e sem sacerdote. Então, o sacerdote é o homem do sacrifício, o homem da Eucaristia. Por isso, inclusive, hoje há uma grande crise de identidade sacerdotal. Os padres já não sabem exatamente o que eles são, porque, infelizmente, o rito novo da missa diminui enormemente a noção do sacrifício. Não chega a negar essa noção do sacrifício, mas diminui, atenua drasticamente. Como o padre é o homem do sacrifício, isso é muito atenuado, então ele fica perdido, né? Tem uma crise de identidade. Termina muitas vezes virando, então, o homem do espetáculo, né? Ou o animador. Então, o padre é o homem do sacrifício, por excelência. O sacrifício entendido como já explicado, né? No sentido estrito. Então, a missa renova o sacrifício da cruz. A última ceia antecipou o sacrifício da cruz. Foi a primeira missa, mas antecipando o sacrifício da cruz. A missa agora renova algo que já aconteceu. Bem, creio que aqui a gente pode, com essa introdução mais geral ao sacrifício e a missa, fazer a nossa primeira pausa. Não sei se já há alguma questão, alguma dúvida. Bem, então pausa rápida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.